Algumas pessoas chegam aos 60 anos caminhando com energia, viajando, mantendo independência e vontade de viver. Outras chegam à mesma idade sentindo o corpo pesado, a mente cansada e uma sensação difícil de explicar, como se tivessem envelhecido rápido demais. E talvez o mais inquietante seja perceber que isso pode começar muitos anos antes de aparecer no espelho. Porque basta olhar ao redor para perceber uma coisa curiosa. Existem pessoas da mesma idade que parecem viver em velocidades completamente diferentes. Uma acorda disposta, mantém força física, memória ativa e energia ao longo do dia. Outra vive cansada, ganha gordura abdominal com facilidade, sente dores frequentes, perde disposição social e começa a enxergar atividades simples como esforço excessivo. E isso costuma mexer profundamente com quem passou aí dos 40 anos, porque em algum momento quase todo mundo já pensou algo parecido. Como alguém da minha idade consegue ter tanta energia, enquanto eu sinto que meu corpo desacelerou tanto? Durante muito tempo, envelhecimento foi tratado apenas como passagem do tempo. Mas o corpo humano não funciona exatamente assim. O organismo responde ao acúmulo silencioso da forma como você viveu. Sono perdido durante anos, excesso de estresse, sedentarismo, alimentação desregulada, perda muscular, alterações metabólicas. Tudo isso deixa marcas invisíveis antes mesmo de surgir uma doença evidente. E é justamente daí que nasce uma ideia que vem despertando enorme interesse nos últimos anos, a chamada idade biológica. Enquanto a idade cronológica mostra quantos anos passaram desde o nascimento, a idade biológica tenta estimar como o organismo realmente está funcionando por dentro. E talvez você já tenha encontrado isso sem perceber. Hoje, muitas academias, clínicas e balanças de bioimpedância mostram resultados como idade corporal, idade metabólica ou até idade biológica. Algumas pessoas recebem aquele número e ficam assustadas. Outras comemoram como se tivessem descoberto a idade real do próprio corpo. Só que existe uma nuance importante aqui. Esses aparelhos podem oferecer informações interessantes sobre composição corporal, principalmente gordura, hidratação e massa muscular. Só que eles não conseguem medir de forma precisa o envelhecimento biológico completo do organismo. Na prática, muitos desses resultados funcionam mais como estimativas baseadas em comparação populacional e condicionamento físico do que como uma avaliação científica profunda da velocidade do envelhecimento. Então, aquele número não deve ser tratado como sentença definitiva. Ele pode refletir hábitos e condição física naquele momento, mas não define sozinho como o seu corpo realmente está envelhecendo. Entendeu? Talvez por isso, tanta gente tenha ficado impressionada aí quando surgiram notícias dizendo que Cristiano Ronaldo, o jogador super famoso, teria uma idade biológica muito menor do que a idade no documento. A história viralizou rapidamente porque parecia confirmar algo que milhões de pessoas já percebiam olhando para ele em campo jogando, Mesmo com o passar dos anos, ele continua mantendo desempenho físico raro para a idade. Mas aqui também existe um detalhe importante. Isso não significa que alguém literalmente voltou biologicamente aos 20 anos. Muitos desses testes utilizam estimativas ligadas à composição corporal, como eu já mencionei, condicionamento físico e outros marcadores gerais de saúde. Ainda assim, o caso chama a atenção porque ajuda a ilustrar algo muito interessante. O estilo de vida realmente parece influenciar a maneira como o organismo da gente envelhece ao longo do tempo. Parece óbvio, mas para algumas pessoas não é tão óbvio assim.
E isso começa a mudar completamente a forma como enxergamos o envelhecimento. Porque talvez o problema não seja apenas quantos anos a pessoa viveu, mas como o corpo atravessou esses anos. Hoje, pesquisadores tentam entender isso usando métodos muito mais complexos. Entre eles estão biomarcadores ligados ao metabolismo, à inflamação, ao funcionamento celular e até pequenas alterações químicas associadas ao DNA. São os chamados relógios epigenéticos. E embora ainda existam muitas perguntas sendo investigadas, uma coisa já chama a atenção. Algumas pessoas parecem acumular desgaste biológico muito mais rápido do que outras, mesmo tendo exatamente a mesma idade cronológica. Isso leva a uma pergunta quase inevitável. Se o organismo consegue acelerar o envelhecimento ao longo da vida, será que ele também consegue desacelerar parte desse processo? Bom, a resposta precisa ser dada sem exageros. Não existe fórmula milagrosa, suplemento mágico ou técnica capaz de parar o tempo. Mas existe algo extremamente importante que muita gente desconhece. O organismo humano continua biologicamente adaptável mesmo depois dos 40, 50 ou 60 anos. E talvez seja justamente aí que mora a parte mais esperançosa dessa conversa aqui. Muitas pessoas percebem isso quando começam pequenas mudanças aparentemente simples. Uma pessoa sedentária inicia fortalecimento muscular e algumas semanas depois sente mais disposição para atividades que antes cansavam facilmente. Outra melhora o sono depois de anos dormindo mal e começa a acordar com mais clareza mental, por exemplo. Algumas controlam melhor o açúcar no sangue, percebem redução daquele cansaço constante que parecia normal da idade. E o mais curioso é que muitos desses sintomas eram vistos apenas como consequência inevitável do envelhecimento. Só que o envelhecimento acelerado raramente chega de forma dramática no começo. Ele aparece ali em pequenas perdas silenciosas. A pessoa sobe escadas mais devagar, passa a evitar caminhadas longas, precisa de mais tempo para se recuperar fisicamente, dorme e continua cansada, começa a esquecer palavras simples no meio de uma conversa. Aos poucos, aquilo que parecia temporário vira rotina. E justamente porque tudo acontece lentamente, o cérebro começa a normalizar, banalizar isso. E enquanto isso, partes diferentes do corpo podem envelhecer em velocidades completamente diferentes. Algumas pessoas observam apenas rugas ou cabelos brancos. Mas o desgaste mais importante geralmente acontece longe do espelho. Os vasos sanguíneos podem perder elasticidade. O metabolismo pode se tornar menos eficiente. O cérebro sofre mais quando o sono piora e a inflamação aumenta. E os músculos podem diminuir silenciosamente ao longo dos anos. E isso importa muito mais do que parece, porque músculo não serve apenas para estética ou força. Ele funciona quase como uma reserva de proteção do nosso organismo. Quanto mais massa muscular saudável uma pessoa preserva, maiores costumam ser as chances de manter estabilidade física, autonomia, melhor controle metabólico e capacidade funcional no envelhecimento. Talvez por isso, algumas pessoas pareçam aí envelhecer de forma muito mais rápida quando começam a perder força muscular sem perceber. Boa parte desse desgaste é influenciado pelo estilo de vida moderno, excesso de alimentos ultraprocessados, açúcar em excesso, noites mal dormidas, sedentarismo e estresse contínuo criam aí um ambiente interno favorável à inflamação silenciosa. Não aquela inflamação intensa de uma infecção aguda, de uma pancada que você tomou, de uma gripe, mas um desgaste persistente e discreto que acompanha o organismo durante anos. E talvez a parte mais perigosa disso seja justamente o silêncio, porque no começo quase não existem sintomas claros.
A pessoa continua vivendo normalmente enquanto o corpo perde eficiência aos poucos. Por isso, tanta gente diz frases como parece que envelheci de repente. Muitas vezes o processo já vinha acontecendo há muito tempo sem chamar a atenção. Mas existe algo extremamente importante nisso tudo. O organismo continua respondendo aos estímulos que recebe. O músculo continua capaz de adaptação. O cérebro continua formando conexões. A capacidade cardiovascular pode sim melhorar. O sono pode ser recuperado. O metabolismo pode responder positivamente quando encontra condições melhores. Claro que isso não significa voltar aos 20 anos, né? Bem que a gente gostaria. Essa expectativa costuma gerar frustração, né? O verdadeiro objetivo é outro: preservar função, independência e qualidade de vida pelo maior tempo possível. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas descrevem mudanças tão profundas quando começam a cuidar melhor da saúde. Não porque se sentem jovens novamente, mas porque passam a sentir o corpo funcionando melhor. Mais energia ao acordar, mais clareza mental, menos dores frequentes, mais disposição física, sono mais restaurador, mais autonomia no cotidiano. E no fim das contas, talvez seja exatamente isso que a maioria das pessoas realmente procura. Existe ainda outro detalhe que costuma ser ignorado. O cérebro também sofre quando a vida perde estímulo emocional. Solidão, isolamento social, falta de propósito e ausência de interação humana podem afetar cognição, saúde mental e bem-estar ao longo do tempo. Pessoas que deixam de aprender, conversar, criar vínculos e participar da vida frequentemente sentem um envelhecimento emocional muito mais intenso. Talvez por isso esse tema provoque tanta identificação, porque a idade biológica não aparece apenas em exames ou números mostrados em aparelhos. Ela aparece na disposição para viver o dia, na clareza mental durante uma conversa, na força para manter independência, na energia para continuar participando da própria vida sem sentir que o corpo virou um obstáculo permanente. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.